Glória a Deus. Que prazer, que alegria estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Vamos fazer esse nosso momento de reflexão da palavra de Deus aqui na nossa reflexão diária. Já estou convidando você para se inscrever no meu canal, se você não se inscreveu ainda, deixar o seu likezinho lá, o seu joinha, compartilhar, comentar e principalmente a inscrição lá, né? Batam para todos, não é isso? E toca no sininho lá para você ficar recebendo. Se você gostar, e você vai gostar, porque Deus vai falar contigo, eu tenho toda certeza. Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Hoje eu quero falar sobre... Ali a Galeria da Fé fala de muitos homens de fé, né? Os heróis da fé, né? Mas eu quero falar sobre um pouco aqui sobre esses heróis, mas principalmente o patriarca Abraão, que ali no capítulo 11 de Hebreus, do livro dos Hebreus, a partir do versículo 8, ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? Glória a Deus. Só até aqui, depois a gente pode ler também, podemos ler aqui o versículo 13, que concluindo, ele vai falando ali dos heróis, de muita gente, pela fé fulano fez isso e aquilo. Chega no versículo 13, ele traz uma conclusão muito linda, que ele diz assim: todos aqueles heróis da fé, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém? Olha, eu estava aqui meditando nessa palavra, que coisa interessante. Eu tenho falado nesses últimos dias muito sobre o diferencial da palavra de Deus, da Bíblia, um livro de fé. Porque além dela dizer aqui mesmo no capítulo 11, no versículo 6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, né, dos que o buscam. Além disso, fica muito claro que a Bíblia só se entende, só se compreende se tiver fé, se pedir a compreensão do Espírito Santo. Porque você já viu Deus falhar com o ser humano? Tudo que Deus prometeu na sua palavra, você viu que ele cumpriu. Agora ele faz promessa para Abraão aqui, e aqui a palavra de Deus está dizendo que eles, não só Abraão, como Noé, como todos esses aí, os apóstolos, eles olharam a vitória de longe, visualizaram de longe. Abraão foi mais além. Ele morou na terra que Deus prometeu para eles, dá para eles. Ele morou como se fosse estrangeiro naquela terra. Ele era uma pessoa que estava ali no que era dos outros, sendo que essa terra era dele. Mas a promessa de Deus, desde o começo, se você ver, a promessa de Deus se estende à geração de Abraão, que é para poder incluir eu e incluir você. Entendeu? Eles morreram praticamente assim, é que nem diz aqui, né? Todos esses morreram na fé. Morreram, mas morreram na fé. Observando as coisas de longe, vendo de longe. Moisés chegou a ver toda a terra prometida, e não entrou na terra prometida. Interessante, não é? Mas sabe por que é? Que a promessa de Deus maior, a promessa de vitória, alguém que não tem fé pode dizer assim: ué, Deus prometeu dar tudo para Abraão
E no fim, não deu nada para ele, ele ainda viu o filho dele, ainda viu o neto, e não viu essa vitória acontecer na vida de nenhum deles. Porém, meu irmão, eu vou ser aqui um pouco repetitivo, porque essa promessa é na frente, é para frente. Abraão viu de longe a promessa. Abraão olhava para Jesus, que é filho da promessa, mas também olhava para mim e olhava para você. Porque Deus desprezou Abraão, deixou só Abraão como um retirante, deixou Abraão como assim uma pessoa estrangeira na terra dos outros, que não tinha direito a nada, sendo um homem abençoado, que diz que Abraão, onde ele pisava a planta do pé, era abençoado, tomava posse por herança. Teve muitos bens, muitas riquezas, mas a maior riqueza de Abraão não era aquela promessa que Deus fez, era para a descendência dele. Vou repetir, para mim e para você. Porque para Abraão mesmo, ele tinha mais do que isso. Como evangelista, disse que ele era peregrino na terra lá, que Deus deu para ele, mas ele não tomava posse. Sim, é verdade. Ele andou por toda Canaã, criou os filhos em tendas, tirava daqui, botava ali, um nômade, andando. Por tudo que ele andou, Deus deu para ele, para a descendência dele. Mas tem uma coisa que é melhor do que isso. O que é, então? É ter Deus todo dia, toda hora. A bênção dele já era presente, Deus já era com ele, Deus já tomava conta da vida dele, Deus tomava conta dos passos de Abraão. Olha que bênção maravilhosa. É isso que Deus quer fazer comigo, Deus quer fazer com você. Porque Deus fez com Abraão, porque Abraão se deixou Deus conduzi-lo. Ele se deixou ser conduzido por Deus. Mas muitas pessoas que teve promessa não conseguiram chegar no final. Porque a palavra sempre era: se ouvir e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. A maioria deles foram para o deserto, a maioria deles foram deportados, foram escravizados, porque não cumpriram a palavra de Deus. Muitos do Velho Testamento, você vai ler aquelas pessoas, mesmo que foram abençoados, de uma maneira ou de outra, eles pularam fora do barco e perderam as suas bênçãos. Muita gente aconteceu isso. Mas Abraão, ele viu a sua vitória lá na frente, mas a vitória maior dele já estava com ele, que era a condução de Deus, conduzindo a vida dele, a casa dele, a família dele. Você já pensou? A Bíblia diz que Abraão era o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Olha o ponto da intimidade que Abraão tinha com Deus. Essa intimidade eu posso ter, você pode ter, nós podemos ter. Só temos que deixar Deus conduzir a nossa vida. Vamos amanhecer o dia agradecendo a Deus pela noite que nós dormimos e acordamos porque Ele nos sustentou, mas vamos andar com Ele o dia inteiro, não é dizer agora fica aqui, quando for de noite eu vou pegar o Senhor de novo para me cuidar do meu sono, não. Não vamos largar, não vamos. Moisés disse assim: se o Senhor não for comigo, a tua graça não for comigo, eu não quero nada, eu não quero sair daqui, só se o Senhor for comigo. E Deus foi com ele. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é isso aí, sabe? É isso que Deus quer fazer conosco. Agora nós precisamos ter fé, como Abraão. A fé de Abraão era uma fé tão positiva, era uma fé tão tão convicta, certo? Que ele não precisava das promessas se realizar lá na frente da vida dele, porque já estava sendo realizado. Cada dia de Abraão era uma vitória, porque Deus era com ele. Ele tinha essa certeza, Deus é conosco. O nosso problema é que nós não temos essa certeza muitas vezes.
Mas Abraão sabia que Deus era com ele. Tudo que Abraão colocou diante de Deus, ele viu a mão de Deus agindo a seu favor. Amém? Glória a Deus. Então nós ficamos por aqui. Até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.